Amém? Salmo 139 e o verso de número 15 diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Verso 17: ó quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contassem, seria um maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Então hoje eu quero falar, para continuar a pregação de domingo passado, sobre propósito. Amém? A salvação de Deus, ela nasce no Espírito. À medida que eu ouço a palavra de Deus, quando alguém prega, a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Então, quando há um envio de pessoas, há então a pregação da palavra, e esta pregação da palavra gera fé, porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nesse instante que eu creio, que eu ouço e creio de todo o meu coração, que a palavra entrou pelo meu ouvido, penetrou até juntas e medulas, discerniu os meus pensamentos e atingiu o meu espírito, gerou dentro de mim então a salvação, ou seja, a vida eterna. Ninguém que crê em Jesus está esperando ele vir para ter uma vida eterna. Na verdade, no momento que eu creio em Jesus, que eu confesso com a boca, se gera em mim uma vida eterna. E essa vida gerada no Espírito precisa abundar, crescer tanto no meu espírito, a ponto de alcançar a minha alma. No meu espírito, ela é gerada pela fé. Na minha alma, esta fé vai impulsionar agora as minhas obras, vai impulsionar agora aquilo que eu faço. Por quê? Porque aquilo que está dentro de mim, uma hora ou outra, sai para fora. A minha mãe sempre disse, ela está ouvindo agora, que o costume de casa vai à praça. Então era para mim tomar cuidado com as coisas que eu fazia em casa, porque uma hora qualquer, isso seria revelado lá fora. Então aquilo que está dentro precisa gerar algo no mundo exterior. Aquilo que eu creio no meu mundo interno, no meu espírito, precisa desenvolver em mim algo nas minhas ações, no meu modo de viver. Aí quem mentia, não mente mais. Então, e esta fé gerada no meu espírito, que transborda na minha alma, agora ela tem 3 direções. Quantas direções? 3. Ela tem 3 linhas, que eu costumo dizer as 3 linhas das obras da salvação. Quais seriam as 3 linhas das obras da salvação? Nós vamos ficar em uma hoje,
Porque se eu for falar das 3 aqui, vai me faltar hora no relógio. E pastor gosta de falar, presbítero Gerson. E aqui, se nós ficarmos até meia-noite, se os irmãos ficarem aí, nós ficamos aqui para falar das 3 diretrizes das obras de Deus sobre nós. Mas a primeira que eu quero dizer é ou melhor, a primeira não, a única de hoje é propósito. Propósito. A minha alma precisa alcançar um propósito. O que é propósito? Propósito não é destinação, que nem algumas pessoas dizem, que a pessoa é destinado. Mas propósito é a predestinação. Ou seja, algo assim, vamos dizer assim, mais amplo. E aonde nasce o propósito na vida do homem que ele tem que seguir? Número 1, Efésios, capítulo 1, verso de número 4. Diz que nós fomos gerados dentro de Deus antes da fundação dos séculos, para que conduzisse a nossa vida santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Então o propósito já está aqui. Quando Deus gerou dentro dele o meu espírito, por isso que a Bíblia diz que Deus é Pai dos espíritos, porque Ele gera o espírito do homem dentro dele. Ele colocou em mim uma característica, um motivo para a minha vida, e esse motivo tem nome, chama-se propósito. A primeira linha do propósito é ser santo e irrepreensível. Por isso que quando não há santidade na nossa vida, as coisas fogem do erro. Ou melhor, as coisas fogem do eixo, fogem da direção, porque nós nascemos para ser santo. Uma segunda diretriz do propósito, que dando aula na quarta-feira, Deus me revelou aqui, estava na Bíblia, é claro, mas eu nunca tinha olhado para esse lado, é que quando Deus vai formar o homem no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 2 e o verso 7 de Gênesis, antes dali, do capítulo 2, verso 7, na obra da criação, Moisés dizia assim, disse Deus, e fez Deus, e formou o Senhor Deus, e Deus fez, e Deus criou, e Deus viu que era bom, e viu Deus. Mas quando o presbítero Gerson ele vai formar o homem, ele diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quem forma o homem não é Deus, é o Senhor Deus. Automaticamente, se o Senhor Deus é o formador, o homem nasceu para ser o servo. O homem nasceu para ser o servo. E a alegria do homem é servir a Deus. É por isso que o salmista disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que outro salmista disse: a alegria do Senhor é a minha
força. É por isso que o salmista diz: cantai ao Senhor, alegrai-vos em teu santo nome. Por quê? Porque quando há em mim o desejo de servir a Deus, Deus me enche de alegria, porque eu estou fazendo aquilo para o qual eu fui formado para fazer. Eu já procurei alegria em vários lugares. Eu não tenho passado para contar um testemunho. Eu não tenho passado para contar um testemunho. Se eu fosse contar alguma coisa, seria um testemunho, porque a minha vida era baseada em coisas irreais, em coisas superficiais. Mas a minha vida era pautada por um vazio interno, que eu não sabia de onde vem, que a família já não preenchia mais, que os amigos não preenchiam mais, que as coisas supérfluas e erradas que eu fazia não estava preenchendo mais. Hoje eu sei o que é. É porque eu estava fora do propósito. Eu nasci para servir a Deus, e eu encontrei o meu caminho no altar. O caminho da felicidade da minha vida está em pregar a palavra, estar em alegrar o coração do meu Senhor, aleluia, porque eu entendi, eu fui formado para ser servo. Quem nasceu para ser servo não sabe ser senhor da sua própria vida. É por isso que eu nego a mim mesmo, aleluia, os meus desejos, as minhas vontades, e eu olho para o céu num dia como esse e digo: fala, Senhor, porque o teu servo está aqui para te ouvir. Cheia mandaia calabaralaba xandaralabahai. Eu nasci com algo dentro de mim, um vazio dentro de mim. Eu nasci com ele. Um vazio que parece uma peça de quebra-cabeça dentro do meu coração. E hoje eu entendo que a peça do quebra-cabeça se chama Jesus. Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, nele está a minha verdadeira vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu nasci para servir a Ele. Então eu estou falando aqui sobre um propósito eterno para você. Não adianta procurar em outro lugar. Não adianta bater em outra porta, porque você nasceu para ser servo. Aleluia. Deixa eu te direcionar para o propósito. O propósito está na Bíblia em várias passagens, mas aqui em Salmos, ele é muito claro o propósito de Deus para nós. O salmista do Salmo 39, o verso de número 16. Ele vai dizer que quando o corpo dele, senhor Paulo, ainda estava antes de ser formado, dentro do ventre da mãe, eu vou dizer de novo, antes de ser formado no ventre da mãe, não é com uma semana, não é com um dia, não é com um mês, é antes. Todo aborto é contra o princípio da palavra de Deus. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, da minha mãe, os seus olhos me viram, me enxergaram, me contemplaram. E Deus, irmão, entenda isso, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passado, presente e futuro estão no mesmo tempo na mente de Deus.
Deus é o único ser onipresente que está no passado, que está no presente, mas também está no futuro. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, no futuro. Então, quando os olhos de Deus, aleluia, vê aquela massa em formação no ventre, que saiu de dentro dele, passado, presente e futuro se misturam. Deus chama um anjo escritor, projeta o melhor futuro para aquela vida e escreve no livro. Olha o que diz, olha o que diz. E os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritas as coisas as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus começou a escrever as coisas que ainda não havia num livro. E nós chamamos esse livro na teologia de livro do propósito. Então ele projetou lá, o Emerson Stefaniak vai ser assim, assado, assado, assado. Eu tenho uma história para ele fazer, depende dele querer ou não. Você nunca parou para pensar que tem coisas que você não controla sobre o seu nascimento? Coisas que você não pôde escolher, já estava no livro de Deus. Por exemplo, quem vai ser sua mãe? Você escolheu sua mãe? Quem vai ser o seu pai? Você escolheu o seu pai? O seu filho vai ser homem ou vai ser mulher? Você escolheu? Já estava no livro do propósito. Então, quando Deus me envia para esta terra, Ele me envia, mas com um livro, irmão Marcos, escrito ao meu respeito, escrito acerca de mim, escrito acerca do meu futuro, escrito acerca das minhas ações, escrito acerca de onde eu vou chegar, das vidas que eu vou ganhar, etc. Aí, isso é o propósito. Mas a minha alma tem algo chamado livre arbítrio. Deus pegou uma receita, aleluia, de sucesso, escreveu ao meu respeito e falou assim, à medida que ele for andando, à medida que ele for crescendo, eu vou revelando para ele o propósito. Mas eu cresço, gerou em mim o arbítrio. E agora eu preciso escolher. Qual que é a minha escolha? Viver aquilo que eu projetei para mim? Ou viver aquilo que Deus projetou para a minha vida? Eu escolho. Se eu nasci para dar errado, ou se eu nasci para dar certo. Aí você deve estar se perguntando assim, mas lá atrás eu escolhi dar errado e eu caminhei até aqui fora do meu propósito. É por isso que você está ouvindo a palavra de Deus esta noite, dizendo para você assim, eu já preparei um caminho, volta para ele, volta para ele, volta para ele. É hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar. Você já escreveu muito a sua história, mas deixa eu colocar o meu dedo aí, deixa eu escrever a sua história com o meu dedo. Dei a mãe combinaralabaxandaralabahai. Aleluia, aleluia. Eu não estou falando de destinação. Eu estou falando de algo que Deus fez para nós, que nós vamos escolher se queremos isso ou não. Deixa eu te dar um exemplo.
Jeremias veio de uma família sacerdotal. O seu pai era sacerdote, o seu avô sacerdote, o seu bisavô sacerdote, os seus tios eram sacerdotes. Mas quando Jeremias vai nascer, Deus fala acerca dele: as nações te santifiquei e te dei por profeta. Porque o destino de toda a família era ser sacerdote, mas Deus tinha um propósito diferente com ele. Deixa eu falar para você que nem todo o propósito de todo mundo é pregar em cima de um altar. Nem todo mundo tem um propósito de aparecer com um violão, com uma guitarra aqui diante do altar. Mas Deus coloca princípios diferentes na cabeça das pessoas. Um nasceu para gostar do dia, outro nasceu para gostar da noite, outro nasceu para gostar do sol, outro nasceu para gostar do ar, outro nasceu para gostar da natureza. São propósitos diferentes, e que através desses propósitos Deus controla tudo e todos. Nada nasceu nesta terra a não ser com um propósito pré-definido. Por exemplo, Jeremias 5:22, se não me falha a memória. Se tiver errado, depois eu coloco o texto para você. Mas diz que Deus, quando formou o mar, Deus colocou a areia da praia como limite para o mar. Qual é o propósito daquela areia quando nós descemos na praia? Aliás, tem que acabar isso logo para nós descermos lá, né? Glória a Deus. Seus irmãos vão fazer uma caravana e vão pagar do pastor, oh aleluia, e nós vamos descer lá na praia. Qual o propósito daquela areia que a gente pisa lá? O propósito daquela areia é reter as ondas do mar, porque as ondas do mar tem que ter o limite na areia da praia. Qual é o propósito da lua? Se a lua tivesse 1 metro para frente, mais perto da terra, ou 1 metro mais longe da terra, podia plantar o que quisesse aqui, ó, que não ia dar nada, porque a lua controla as plantações, o crescimento das plantações. Então ela nasceu com um propósito. Ei, Deus tem algo grandioso na sua vida, um propósito sobrenatural. Está na hora de começar a cumprir ele. Eu vou encerrar aqui. Tem quanto tempo de mensagem mais ou menos? 1 hora de mensagem? Meu Deus. Vamos um pouco? Então nós vamos um pouquinho. Olha só, nesse livro que Deus escreveu ao seu respeito, tem começo, tem meio e tem fim. Talvez você não escreveu as primeiras páginas dele, mas do meio para frente Deus está escrevendo. Perdão. Talvez no seu livro tem pouca coisa escrita, e Deus está falando assim no meu coração, no meu espírito agora: vou ter que diminuir o tamanho da fonte. Sabe quando diminui o tamanho da fonte para aumentar mais letra? Minha professora ficava brava comigo que eu escrevi um garranchão, igual o Lilique escreve, um garranchão nas primeiras linhas. Aí a resposta não dava
para preencher, eu tinha que diminuir as letras, escrever bem de pouquinho, bem pequenininha a letra, para que a resposta da pergunta estivesse toda no mesmo lugar, seu Paulo. Então Deus está falando assim, ó, eu vou diminuir a letra, mas a história será escrita. A história será escrita. Amém, irmãos?